O Corvette é um dos carros esportivos americanos mais icônicos da história, mas diferente do que muitos pensam, ele teve uma origem bem humilde. Um carro que era visto como um fracasso, mas hoje bate recordes de velocidade e desempenho. E é desse carro incrível que vamos falar hoje aqui no canal Maluco por Carros. Tudo começa no ano de 1950, quando a Chevrolet passa por uma crise financeira, cuja a marca tinha acabado de perder sua liderança de venda de carros para a Ford. E foi quando o presidente da marca, Thomas Keating, decidiu que era hora da marca ter seu próprio esportivo. Mas não só isso, o carro tinha que ser inspirado em esportivos europeus da época, mas também tinha que ser um carro que caísse no gosto do público americano, ao mesmo tempo em que tivesse um preço acessível. E no final do ano de 1953, o Corvette foi apresentado no show Motorhome da GM, em Nova York. O carro usava um motor 6 cilindros Blue Flame de 115 cavalos, com uma transmissão automática de 3 marchas, além de uma carroceria feita de fibra de vidro. O carro era um roadster de 2 lugares vendido apenas na cor branca, com interior vermelho. O carro também possuía uma variante com motor Blue Flame de 115 cavalos, numa transmissão automática de 2 marchas. A Chevrolet produziu aproximadamente 300 Corvettes, mas apenas 181 foram vendidos. Muitos clientes reclamavam dizendo que o carro não era civilizado bastante, além da falta de desempenho. Já no ano de 1953, o Corvette passou por mudanças significativas. Agora o carro contava com 3 novas cores de pintura, preto, vermelho e azul, além da troca de teto preto por um de bege. Um eixo de comando revisado adicionou 5 cavalos ao motor de 3 cilindros. Mas a vida do Corvette viria a mudar com a chegada do engenheiro europeu Zohar Adolf Duntov. Ele trouxe um vasto conhecimento em esportivos que ajudou a desenvolver na Europa. Ele começou colocando um motor V8 de 4,3 litros no Corvette, gerando assim 195 cavalos, além de um câmbio manual de 3 marchas e estruturas que faziam o Corvette ter uma pegada de esportivo europeu. Pela primeira vez, o Corvette viria a ser um carro com sucesso em vendas, isso tudo graças a essas mudanças. Já no ano de 1956, o Corvette passou por mudanças significativas, principalmente na parte do design. Agora o carro contava com um design mais robusto e elegante para a época. Já na parte mecânica, o carro contava com um motor V8 de 210 cavalos de potência, com carburador Carter de 4 cilindros, além de uma versão com motor refinado para 225 cavalos. E no final do ano de 1958 viria o último facelift do Corvette da primeira geração. O carro contava com mudanças no design, agora ele tinha faróis duplos e uma traseira redesenhada. Já na parte mecânica, o carro tinha um V8, mas agora uma potência de 290 cavalos. Com a injeção de combustível, esse número sobe para 315 cavalos no ano de 1960. De todos os facelifts da primeira geração, essa foi a que caiu no gosto do público, fazendo o Corvette ser um carro mais popular entre os entusiastas americanos. A Chevrolet lança um Corvette totalmente redesenhado no ano de 1963, carinhosamente conhecido como Stingray. O Corvette segue a geração e introduz um modelo de uma suspensão traseira independente e um eixo de carroceria coupé. A carroceria encaixa mais uma vez de fibra de vidro, um design de janela dividida exclusivamente para os cupês do ano. O 327 V8 o Chevy continua e pode ser acoplado a uma transmissão automática ou uma caixa de câmbio manual de 3 velocidades. Com as corridas ficando populares nos Estados Unidos, a Chevrolet introduz o Corvette Z06 RPO. Essa variante do carro contava com várias melhorias como um cilindro mestre duplos, freios a tambor com lonas de freios metálicas, amortecedores maiores e uma barra estabilizadora dianteira maior, limitado a Corvettes equipados com variantes de potência de 360 cavalos, com motor V8 e uma transmissão de 4 velocidades. O RPO Z06 é aplicado em apenas 199 Corvettes no ano de 1963. A Chevrolet aumenta o diâmetro do motor, aumentando o deslocamento para 7 litros. O Big Block maior produz 425 cavalos de potência, com potências chegando até 435 cavalos em 1967.
Já outro de 427 V8 é adicionado a uma linha Corvette para o ano de 1967. Apelidado de L88, o topo de linha Elite Brand produzia até 430 cavalos no papel. O número real, no entanto, está próximo de 560. Apenas 20 compradores marcaram a caixa para o robusto motor L88. Essa versão específica do Corvette tinha o intuito de rivalizar com o Shelby Cobra 427, que era o seu principal rival nas categorias de corridas da época, como a Trans Am e outras. Já no ano de 1963, o Corvette de terceira geração foi introduzido, agora chamado de Corvette C3, pois as duas primeiras gerações nunca tinham chamado assim. Agora, com a chegada da terceira geração, eles tinham sido nomeados de C1, C2 e a atual geração na época C3. O carro traz detalhes do estilo do carro conceito do Marco Sarco II, do designer Lauro Shinoda. O coupé oferece mais uma área de armazenamento traseiro formal. No entanto, o estilo da carroceria agora inclui painéis de teto removíveis. Apesar do novo formato, os fundamentos do Corvette de terceira geração são ainda idênticos aos seus anteriores. Com essa nova geração, a Chevrolet decidiu restabelecer o nome Stingray. O carro contava com um motor V8, mas agora o carro tinha um motor de 5,7 litros de deslocamento, produzindo até 370 cavalos. Já na versão Big Block, o motor tinha até 7,3 litros de deslocamentos cúbicos, gerando até 390 cavalos, com um câmbio manual de 5 marchas. O motor Big Block, topo de linha, era chamado de LS5. Já no ano de 1971, com a chegada da crise do petróleo, o Corvette, junto com seus esportivos americanos, sofreram na questão da potência. A versão de entrada do Corvette tinha apenas 270 cavalos, diferente do ano anterior, que tinha um pouco mais de 300. Já na versão topo de linha, agora era o LS6 de 425 cavalos, mantendo o verdadeiro espírito do Corvette. Com o passar do tempo, o Corvette foi diminuindo sua potência e deslocamento. Por exemplo, no ano de 1976, o Corvette com motor LS6 Big Block tinha apenas 270 cavalos. Pouco para um Corvette, mas com essa potência, o carro ainda era mais potente que seus concorrentes. Isso é uma pena, até porque naquele ano de 1978, o Corvette estava chegando em seu 25º aniversário. A Chevrolet decidiu que iria lançar uma versão especial do carro, que era uma versão especial baseada no safety car da Indy 500 daquele ano. O carro contava com 250 cavalos, uma transmissão automática de 3 marchas, triste para uma versão comemorativa. Mas tudo isso viria a mudar no ano de 1978, quando a Chevrolet chega com o Corvette C4. O carro esportivo é redesenhado do zero e recebe uma distância maior do solo e um centro de gravidade mais baixo. O V8 de 350 polegadas cúbicas chega até 205 cavalos e é um único motor oferecido com câmbio automático. O negócio fica bom mesmo no ano de 1976, quando o conversível retorna à linha Corvette. Para comemorar, a Chevrolet seleciona o carro para liderar a Indianapolis 500 no ano de 1976. Esse é visto como ressurgimento do Corvette, pois essa época foi quando ele voltou a ser aquele muscle car mais robusto e bruto, ao mesmo tempo que manter a tecnologia da época. E em 1990, o ZR1 foi finalmente chegar às concessionárias e é vendido até o ano de 1995. O modelo ostenta um motor V8 de 5,7 litros com comando de válvulas duplos e desenvolvido pela Lotus e construído pela Mercury, com 375 cavalos de potência e é manual de 6 velocidades. O Corvette ZR1 dos anos 90 foi visto como um dos carros esportivos mais avançados da época, rivalizando com muitos europeus como Porsche e Maserati da época. Já no ano de 1989, vê a introdução do motor LT4 apenas há um ano. O motor V8 opcional de 5,7 litros produz até 330 cavalos de potência e é combinado exclusivamente para uma transmissão manual de 6 velocidades. Um modelo especial chamado Grand Sport chega em 1996 também. O modelo retoma aos carros de corridas de Corvette de Grand Sport da década de 1970. Disponível com motor LT4 mais potente, o Grand Sport é oferecido como um coupé e um conversível. Agora vamos falar de uma das gerações mais icônicas do Corvette, uma geração que talvez, assim como eu, você tenha conhecido o carro por essa geração. Eu estou falando do Corvette C5. O carro que passou por muitas mudanças na parte do design.
Agora o carro contava com linhas futuristas e arredondadas, com um centro de gravidade menor. Lançado em 1997 com o motor LS1, a Chevy, o motor LT1 e o LT4. O LS1 deslocava até 5,7 litros de gasolina. A potência agora ficava em 345 cavalos e a saída retorna a uma transmissão automática de 4 velocidades, ou manual de 6 velocidades. Ao contrário do Corvette anterior, o modelo da quinta geração colocou sua transmissão na parte traseira do carro, contra o diferencial traseiro. Pulando para o ano de 2001, o Corvette Z06 está de volta, agora com motor V8 de 385 cavalos, além de mudanças estruturais que faziam o Corvette virar um verdadeiro supercarro. Na época, essa versão era construída para rivalizar com o Dodge Viper, que aliás eu preciso fazer um vídeo do Dodge Viper, talvez seja o próximo vídeo do canal, então se inscreve e deixa o like para não perder o próximo vídeo. Chegando no ano de 2005 é introduzido o Corvette C5, que aliás essa é a minha geração preferida do Corvette. Ele não mudou muito na parte do design, no mais seus faróis escamoteados são eliminados. Diga-se de passagem, desde a primeira geração do Corvette, essa foi a que introduziu os faróis fixos. A Chevrolet revitaliza o seu motor LS, aumentando para 6 litros. Conhecido como LS2, o motor também ostenta uma taxa de compressão mais alta. As mudanças permitem que o grave V8 empurre até 400 cavalos para a caixa de câmbio, montada na traseira. As opções de transmissões são mais uma vez limitadas, uma transmissão automática de 4 marchas ou uma manual de 6 marchas. O Corvette Z06 ressurge em 2006, em um breve hiato com o estilo de carroceria coupé. O novo Z06 agora é baseado no coupé Fastback, é feito de titânio, produzido até gigantescos 505 cavalos. Logo, toda essa potência ajuda a empurrar o Z06 até 100 km em um tempo de 3,4 segundos. Já no ano de 2009, o ZR1 é lançado. Diferentemente do modelo anterior de comandos de válvulas duplos, o ZR1 obtém sua potência de um enorme e gordo supercharger preso ao topo do motor V8 de 6,2 litros. O motor produz até 638 cavalos de potência e empurra o ZR1 a uma velocidade máxima de 370 km por hora. Chegando no ano de 2014, o C7 é apresentado para o mundo, com mudanças significativas tanto na parte do design como na parte da construção. Com um novo chassi, o C7 contava com níveis superiores de qualidade e um motor LT1 V8 de 6,2 litros de 455 cavalos, de uma transmissão automática de 6 velocidades ou uma manual de 7 velocidades. A Chevrolet reduz o ZR1 em 2009. O modelo de topo de linha produz até 755 cavalos de potência com seu motor V8 de 6,2 litros, equipado com transmissões automáticas opcionais de 8 velocidades e uma transmissão manual de 7 velocidades padrão. Agora vamos falar da geração atual do Corvette, lançado em 2020. O Corvette C8 teve mudanças significativas, pois agora o carro contava com motor central traseiro, inspirado em seus rivais europeus. Eu sei o que você deve estar pensando: poxa, Vitor, o Corvette perdeu a essência. Eu gostava quando ele passava fome lá nos anos 50. Eu até entendo quem reclama dessa versão dizendo que o Corvette perdeu a essência e tal, mas o que muita gente não sabe é que o pai do Corvette sempre quis que o Corvette fosse um carro motor central. Na época em que o Corvette foi concebido, muitos poucos carros tinham um motor central traseiro, e ele poderia ser um dos pioneiros nisso, mas como o carro era voltado para o público americano, isso não aconteceu. Então continuamos falando da história do Corvette. Como eu disse anteriormente, o Corvette passou por muitas mudanças extremas, só na parte da construção também, na parte do design. Agora o carro tinha um design que se assemelhava muito com os esportivos europeus, mas ainda contava com sua boa e velha mecânica americana, que era um motor V8, agora o LT2, de 6,7 litros, de um pouco mais de 450 cavalos. A grande sacada da Chevrolet com o Corvette C8 veio do seu preço, pois a sua versão de entrada costumava ter um pouco mais de 60 mil dólares, um preço muito acessível. O Z06 retorna novamente agora com um motor V8 de 5,5 litros de 670 cavalos com virabreque em plano. A Chevrolet não deixou o Corvette ZR1 para trás, pelo contrário, agora o Corvette ZR1 era o mais potente de toda a sua história, com
e 64 cavalos, tudo isso graças ao seu motor V8 LT7 com turbos flat plane. Graças ao Corvette C8 de mais de 1000 cavalos, o Corvette chegou em um nível que nenhuma outra pessoa sonharia em que esse carro um dia chegaria. O Corvette ele é um carro com uma história incrível. Pode ter certeza que esse carro tá entre os meus preferidos. Mas me diz aí, o que você acha do novo Corvette C8? Você gostou, não gostou? Me fala aí. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Muito obrigado por assistir. Assista outros vídeos do canal também, você não vai se arrepender. Na verdade, eu vou deixar para você um vídeo sobre o principal rival do Corvette nos anos 60, o Shelby Cobra. No mais é isso, muito obrigado por assistir. Tchau.